Marco Aurélio foi movido pelo desejo de cumprir a missão que lhe foi confiada pela fortuna que girava em torno de servir a humanidade, consequentemente ele manteve um profundo compromisso com a concretização do seu propósito, mas para o conseguir reconheceu a necessidade de diminuir a sua preocupação com assuntos que faltavam dignidade ou sabedoria e é importante notar que tais assuntos eram bastante abundantes. Um dos conceitos essenciais do estoicismo é o cisma entre as coisas que controlamos e as que não controlamos, que Epicteto e Caridiano explicam tão claramente. A maioria, se não todas as coisas além de nossas próprias ações, não são depende de nós. Isso significa que devemos renunciar ao mundo não necessariamente, mas os estoicos acreditam que devemos ser realistas sobre nossa influência limitada sobre essas coisas e que criamos um fardo desnecessário para nós mesmos se não o fizermos quando a vida se torna dolorosa. Isso frequentemente indica que investimos nossas emoções em assuntos além de nosso controle. Ao fazê-lo, inadvertidamente, concedemos a esses assuntos autoridade para nos manipular e controlar como marionetistas. Paradoxalmente, então apontamos o dedo para esses marionetistas por puxarem nossos pauzinhos, não percebendo que demos a eles o poder fazê-lo. No entanto, ao libertarmos o nosso investimento emocional nestas questões, retiramos-lhes a sua influência sobre nós, concedendo-nos a serenidade para permanecermos imperturbados. Para Marco Aurélio, o facto de não ser perturbado por coisas fora do seu controle permitiu-lhe lidar com as muitas responsabilidades e desafios que enfrentou como um imperador e focar na tarefa que ele acreditava ter sido dada pelos deuses. Para Epicteto, significava liberdade para outras pessoas não serem movidas por forças externas ou uma seleção delas poderia ser uma forma de focar em objetivos que importam e para outros, isso poderia ser simplesmente um caminho para uma vida feliz e despreocupada quando a vida dói. Quais são as coisas com as quais devemos parar de nos ocupar e o mais importante é como fazemos isso. Este vídeo é uma exploração e interpretação livre da filosofia de Marco Aurélio sobre como se importar menos sobre coisas com as quais não vale a pena se preocupar. Em suas meditações Marco Aurélio diferencia repetidamente entre o presente, passado e futuro em cada categoria. O antigo imperador romano tem coisas valiosas a dizer sobre como nos preocupamos demais com eles ou de maneiras erradas ou com as coisas erradas. Para maior clareza e estrutura este ensaio é subdividido nessas categorias. Começando com o futuro, como Sêneca articulou eloquentemente, muitas vezes suportamos mais angústia dentro dos limites de nossa imaginação do que na realidade de nossas experiências. Esta afirmação ressalta a noção de que nossos pensamentos servem como a fonte de nosso sofrimento. Quando direcionamos nossa atenção para o futuro, nossa imaginação frequentemente corre desenfreada conjurando uma miríade de cenários de eventos potenciais, a maioria dos quais provavelmente não se materializarão. Em antecipação, contemplamos estratégias para navegar por esses resultados potenciais o tempo todo tremendo de apreensão devido à nossa incerteza sobre como o futuro acabará se desenrolando. Em alguns casos o que acontece é o que antecipamos, mas em muitos outros casos a fortuna nos surpreende sobrecarregando-nos com eventos que não poderíamos ter previsto. Considere este cenário: poderíamos ter dedicado anos planejando meticulosamente e economizando para uma aposentadoria bem merecida, apenas para ser confrontada no momento em que nos aproximamos do limiar de nossos anos dourados, com um diagnóstico de câncer devastador que nos dá apenas alguns meses, para deixar a mera possibilidade de tais eventos frequentemente mergulhar os indivíduos em uma ansiedade incessante. O espectro de resultados potenciais varia de dos melhores cenários aos piores cenários, e se uma catastrófica terceira guerra mundial irromper e se experimentarmos uma completa perdas financeiras, essas terríveis consequências estão inegavelmente dentro do reino das possibilidades. Mas enquanto não estiverem acontecendo no presente, não podemos lidar com elas, pois esses eventos simplesmente não estão acontecendo, pelo menos ainda não. Eles só existem em nossos pensamentos. Apenas no futuro nos incomoda porque pensamos nisso, pois não existe fora da mente.
Marco Aurélio enfatizou que não é o fardo do futuro que pesa sobre nós, mas sim o peso do momento presente sozinho. O futuro em si não é o que nos inflige danos, em vez disso é a maneira como lidamos com isso no presente que determina o nosso sofrimento. A angústia decorrente de eventos futuros realmente ocorre no presente. Ironicamente, o futuro não se desenrola no presente, pois quando o encontramos, já é o presente. Portanto, a miséria associada ao futuro surge de nossas preocupações e preocupações atuais. Quando nos preocupamos muito com eventos futuros, a vida eventualmente começa a doer à medida que os sofremos em nossa imaginação, deixando-os ditar nosso presente. Então o que Marco Aurélio diz sobre se preocupar muito com o futuro? Primeiro vamos considerar a seguinte citação: nunca deixe o futuro perturbá-lo. Você o enfrentará se for necessário com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente. Citação final. Ele ressaltou a noção de que, se pudesse navegar efetivamente no presente, ele possuía a capacidade de enfrentar os desafios do presente. Futuro também, ele se aconselhou a não ficar pensando em todos os possíveis cenários terríveis que poderiam se desenrolar, em vez de encorajar um foco nas circunstâncias imediatas em questão. Quando ele se concentrou no presente, ele percebeu que poderia suportar isso, e se fosse esse o caso, por que ele não estaria capaz de lidar com o que ainda está por vir? Essa atitude lembra a ideia de amor fati, o amor do destino, mas depois fortalecido com a confiança que será capaz de superar o passado. Marco Aurélio lembrou-se de quão rápido a existência passa e desaparece no infinito além nossa compreensão do passado. Como o futuro é um reino, não podemos operar no que se foi, a menos que inventemos a máquina do tempo, não podemos mudar nada sobre isso. Marco Aurélio afirmou sucintamente: lembre-se de que o homem vive apenas no presente, neste instante fugaz. O resto de sua vida já passou e se foi ou ainda não foi revelado. Curta, portanto, a vida do homem é estreita e o canto da terra onde ele habita, apesar da estreiteza de nossas vidas, que só ocorre no momento presente com o qual estamos frequentemente excessivamente ocupados. Essas áreas que estão fora dele não podem ser acessadas no futuro e no passado. Marco Aurélio afirmou que o passado significa tanto quanto nada e no presente é indiferente. Não é que os eventos que aconteceram no passado não influenciam o presente ou que não podemos aprender com eventos passados, apenas não podemos trabalhar com o passado, pois está fora do nosso alcance, e muitas vezes as nossas memórias do passado ficam embaralhadas e as formas de verificar o que exatamente aconteceu são limitadas. Confiamos nas recordações de perspectivas pessoais e diferentes pontos de vista de nós mesmos ou em nosso apego emocional a eventos passados, frequentemente repetindo-os em nossos pensamentos, revivendo assim a angústia que uma vez nos infligiram. Alguns acreditam que ao contemplarmos o passado, podemos exercer alguma influência sobre ele. No entanto, esta é uma ilusão enganosa. O passado existe como uma entidade irrecuperável, escapou para além do nosso alcance. Tudo o que permanece ao nosso alcance é a nossa capacidade de gerir os nossos pensamentos, relativamente a algo que já existe há muito tempo, lavado para nunca mais voltar. Muitos indivíduos se pegam pronunciando frases como: eu gostaria de ter lidado com isso de forma diferente, mas esses desejos são baseados no inatingível. Esses pensamentos servem apenas para despertar desejos que nunca poderão ser satisfeitos, não oferecendo nenhum ganho produtivo, em vez de focar no passado, eventos em si. Marco Aurélio concentrou-se em sua reação em relação a eles. Não podemos controlar eventos passados, muito provavelmente também não poderíamos evitá-los quando ocorreram no presente, mas podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente podemos considerar o passado infeliz. Nós pode ter tido uma infância difícil ou experimentado o fim de amizades ou empreendimentos comerciais fracassados, mas de acordo com Marco Aurélio a natureza desses eventos não é tão importante. O que conta é como lidamos com eles. Ele afirmou que é uma pena que isso tenha acontecido, é uma sorte que isso tenha acontecido e eu permaneci ileso, por isso não quebrado pelo presente ou com medo do futuro que poderia acontecer a alguém, mas nem todos poderiam ter permanecido ilesos por isso. Porque tratar um como um infortúnio e não o outro como afortunado? Você pode realmente chamar algo de infortúnio que não viola a natureza humana, ou você acha que algo que não é contra vontade da natureza pode violá-lo? Mas você sabe qual é sua vontade. O que aconteceu o impede de agir com justiça.
generosidade, autocontrole, sanidade, prudência, honestidade, humildade, franqueza e todas as outras qualidades que permitem que a natureza de uma pessoa se realize. Curiosamente, Marco Aurélio não descartou completamente o significado do passado. Em vez disso, ele reconheceu seu valor potencial como fonte de aprendizagem. Ele acreditava que, ao examinar os padrões e ritmos do passado, como os eventos tendem a diminuir e fluir, muitas vezes se repetindo, podemos obter insights que nos ajudarão a antecipar e a nos preparar para o futuro. Perspectiva permite-nos extrapolar a partir do passado para informar a nossa compreensão do que pode estar por vir. Marco Aurélio frequentemente enfatiza que o momento presente é o nosso único domínio, é o reino confinado ao qual temos acesso imediato, que serve como uma vantagem a partir do qual podemos perscrutar as profundezas ilimitadas do passado e a obscuridade inescrutável do futuro. Marco Aurélio manteve o compromisso de ancorar-se no presente e concentrar-se no que estava dentro de sua esfera de controle, o momento presente. No entanto, mesmo quando conseguimos abandonar o nosso controle sobre o passado e reduzir as nossas ansiedades em relação ao futuro, muitas vezes nos vemos gastando preocupação excessiva em assuntos que carecem de verdadeiro significado, assuntos que se desenrolam diante dos nossos olhos. Neste mesmo instante frequentemente sentimos descontentamento com o desenrolar da vida no aqui e agora, e quando os eventos se desviam de nossos desejos, é comum sucumbirmos a emoções como raiva, tristeza ou desespero. Mas, de acordo com Marco Aurélio, ser emocionalmente perturbado pelo que a fortuna nos lança é inútil. Como o mundo ao nosso redor se desenrola, não depende de nós como nós reagimos a isso, mas tendemos a ficar perturbados porque não gostamos do que está acontecendo ou o que queremos que aconteça não acontece. Marco Aurélio afirmou que não devemos lutar contra aquilo a que somos obrigados. Ele comparou pessoas que lutam com pessoas afortunadas para porcos chutando e gritando quando sacrificados. Não adianta, pois não podemos evitar o que os deuses têm reservado, não podemos impedir as pessoas de quererem travar guerras, não podemos impedir que desastres naturais aconteçam, não podemos impedir que nossos corpos envelheçam. Da mesma forma, somos incapazes de obrigar o mundo a satisfazer os nossos desejos. Não há garantia de que aqueles por quem somos atraídos irão retribuir os nossos sentimentos, e não é garantido que todos os indivíduos irão experimentar as oportunidades da vida igualmente. Esta é uma impossibilidade inerente, mas muitas vezes gastamos uma quantidade considerável de tempo e energia resistindo aos aspectos imutáveis da realidade, coisas que somos impotentes para mudar. Independentemente dos métodos à nossa disposição, nossas emoções oscilam entre a raiva devido a desejos não realizados e a tristeza quando confrontados com circunstâncias indesejáveis. Consequentemente, o momento presente se transforma em uma câmara atormentadora na qual suportamos os caprichosos caprichos da fortuna. Por outro lado, há casos em que nos apaixonamos pelo presente, agarrando-nos a ele tenazmente, com medo de abrir mão do que possuímos. Mais uma vez entregamos o controle aos caprichos da fortuna, mas de nosso total emaranhado em tudo ao nosso redor, fugaz e ingovernável. Muitas vezes somos incapazes de ver o que realmente depende de nós, nossas escolhas, ações e opiniões. Marco Aurélio viu a lei da natureza como nosso mestre, se fugirmos dela ou sentirmos tristeza ou raiva. Por isso, não somos nada mais do que desertores e fugitivos. Devemos aceitar os caminhos de a natureza os abraça e se concentra em lidar com eles, em vez de desperdiçar nossa energia, ficando enojado ou apegado às nossas circunstâncias. No 7º livro de suas Meditações, Marco Aurélio transmitiu um método para abraçar o presente. Ele argumentou que nosso foco deveria concentrar-se no que possuímos atualmente, em vez de nos fixarmos no que nos falta. No entanto, ele aconselhou ter cautela nesta abordagem. Em suas próprias palavras, tratar o que você não tem como inexistente, olhar para o que você tem, as coisas que você mais valoriza, e pensar em como quanto você os desejaria se não os tivesse. Mas tome cuidado para não obter uma satisfação tão excessiva a ponto de começar a superestimar seu valor a ponto de perdê-los, causar-lhe angústia. No entanto, aceitar as circunstâncias de alguém pode representar um desafio considerável, especialmente diante de dificuldades significativas. E quando a vida nos serve uma série de limões,
pode-se perguntar se é pedir demais uma trégua. No entanto, Marco Aurélio afirmou que a adversidade não deveria servir como justificativa para reagir como animais angustiados em pânico. Em vez disso, ele afirmou que tais desafios representam oportunidades para praticar a virtude, significando essencialmente a aplicação da filosofia estoica na vida de alguém. A essência da vida não gira em torno do esplendor e da fortuna de nossas circunstâncias externas, pois esses aspectos são inerentemente caprichosos, frágeis e estão além do nosso controle. O que realmente importa, de acordo com os estoicos, é como enfrentamos as situações que se desenrolam diante de nós, que Marco Aurélio acreditava que deveria ser nossa principal preocupação. Como afirmou Marco Aurélio, porque para mim o presente é uma chance para o exercício da virtude racional, virtude cívica, em suma, a arte que os homens compartilham com os deuses. Ambos tratam o que quer que aconteça como sagrado, natural, não é novo ou difícil de lidar, mas familiar e fácil de lidar. Isso é tudo por hoje. Eu realmente espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você considerar se inscrever no canal, não se esqueça de verificar o link no primeiro comentário abaixo. Se você já assistiu até o fim, por favor comente e me desafie para eu saber. Vou ler todos os comentários. Obrigado pela sua atenção, muito obrigado. Que você esteja com o Criador.